Bom dia a todos, meu nome é Ingrid, eu sou fellow neurovascular aqui da Unifesp e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dissecção arterial extracraniana e intracraniana, aonde nós estamos atualmente. Antes de tudo, queria agradecer a doutora Daniele Sadala pela força com o tema. Onde estamos atualmente? Temos que começar voltando aí com alguns conceitos. Essa patologia ela foi descrita em 1970 por Miller-Fischer e descrevia uma ruptura na parede dos vasos, que levava a uma separação das camadas da parede arterial, certo? Com o surgimento de um falso lumen, permitindo assim a entrada de sangue na parede do vaso, uma formação de um hematoma intramural, em que se formava nas camadas subadventícias ou subintimais. Lembrando que a gente tem essas três camadas, né, no vaso, e que as dissecções, quando formadas entre a camada íntima e média, ela vai fazer um crescimento desse hematoma para dentro da luz do vaso, podendo levar às estenoses ou oclusões intralumiais, e o desprendimento também desse coágulo, ele pode levar a tromboembolismo distal. As dissecções subadventícias, na verdade, são o crescimento desse hematoma já mais excêntrico, que é um hematoma que é formado entre a média e a adventícia, e que vai formar os aneurismas dissecantes, causando aí os sintomas já de compressão local. Atualmente, a gente pode dividir como as dissecções entre artérias cervicais ou intracranianas, aqui a gente também pode chamar de extra ou intracraniana, em que a prevalência são em pacientes mais jovens. As dissecções cervicais são mais comuns em pacientes em torno dos 44 anos e as intracranianas em torno da quinta década de vida. Só precisa colocar numa apresentação. Opa, meu Deus, tanto aparecendo isso tudo escrito. Tudo que eu estava lendo. Onde é que muda, doutora? Perdão. Tinha aquela dúvida. Tá lá na frente. Aqui. Bota aí. Ao botar, aqui. Bota entendi. Ok. Vai comparar o compartilhamento? Para poder. Não, nessa daqui, ó. Não. Vê nessa trisetinha assim. Tela cheia já estava. Eu acho que é. Cadê a da TI? Nossa, da TI. Vê se você consegue ver as minhas anotações sem emoção. Tá bom? Vou ver se compartilha, se consegue. Vai entrar. Agora acho que vai. Eu acho que agora vai. E eu consigo apresentar simultaneamente aqui? Consegue. Foi, a Maria. Tá. Regrava de novo. A doutora pode continuar. Continua. Pode continuar. A gente não coloca no YouTube. Bom, como a gente estava comentando, as dissecções extracranianas elas são mais prevalentes em pacientes em torno dos 44 anos e da intracraniana em pacientes em torno da quinta década de vida. A incidência das dissecções extracranianas... As dissecções das artérias extracranianas elas são baixas, em geral, na população. Entre 2,6% a 3% a cada 100 mil habitantes ao ano. Porém, a gente tem que lembrar que mesmo com essa incidência baixa, ela toma aí 15% a 24% dos casos de AVC isquêmico nos adultos jovens. Então, a gente tem que lembrar dessa etiologia. Infelizmente, a incidência das dissecções de artérias intracranianas ela ainda é desconhecida. Alguns estudos epidemiológicos asiáticos, a maioria Japão, China e Coreia, onde a incidência é um pouco maior, mostra uma prevalência no sexo masculino em pacientes mais jovens também, com predomínio na circulação posterior. Para a gente entender, essa diferença entre extra e intracraniana, ela começa desde a composição do vaso. Diferente da artéria extracraniana, as intracranianas elas têm um vaso um pouco menos robusto, onde a gente tem, apesar de uma camada, de uma lâmina elástica interna um pouco mais densa, a camada média ela é mais fina, com um tecido mais frouxo e uma adventícia também menos abundante, é uma adventícia mais delgada. A ausência de uma lâmina elástica externa, que torna esse vaso também menos robusto e um pouco mais friado, né, mais frágil, e uma escassez de vasa vasorum. Esses vasos são capilares um pouco mais finos, né?
Isso torna esse vaso menos propenso a conter um hematoma intramural, por exemplo, em que ele vai se formar. Então, a apresentação clínica com aneurismas dissecantes, hemorragia subaracnoide é mais frequente nesses pacientes com a dissecção arterial intracraniana. Essa modificação do vaso, ele vai começar na circulação anterior, na porção do segmento supraclinoide da artéria carótida interna, ali mais ou menos em C6, onde dá origem à artéria oftálmica, e na circulação posterior, a gente vai ter um predomínio em V4, tá? Onde ele está adentrando o crânio, normalmente 0,5 centímetros a partir do momento que ele adentra o forame de Moore. Nesses estudos epidemiológicos asiáticos, ele mostra esse predomínio por uma dissecção nesse compartimento posterior, entre 76% a 96%, com maior acometimento de V4. Já as dissecções extracranianas, o maior segmento acometido vai ser a circulação anterior, na porção mais ou menos 2 centímetros acima da bifurcação carotídea, na porção faríngea, onde ela está fracamente ancorada, né, mais móvel, assim como na circulação posterior em V3. Eu coloco aqui opa, não está indo. Na imagem contralateral, onde ela está saindo do forame ali de C2 e adentrando no forame magno. Essa porção ela é bem mais móvel e propensa às dissecções, visto que a principal etiologia das dissecções extracranianas é trauma. Também... Eu queria só mostrar um negocinho aqui, viu? Vocês estão vendo a seta? Na carótida, esse é um local comum, né? Que é a região da origem da comum. Um outro local que não é também tão infrequente na parte extracraniana é esse local aqui, viu, pessoal? É a entrada da carótida no seio petroso, no osso petroso. Então, esse local que o radiologista chama de porção justa craniana, que é exatamente na entrada do seio petroso, é um outro local que não é infrequente você pegar, principalmente essas dissecções assintomáticas. Às vezes você encontra dissecção sem sintoma de AVC. É um local que também a gente tem frequentemente visto, tá? E um local que é muito frequente, por exemplo, é raro ter aneurisma dissecante, mas quando acontece na carótida, esse é um local frequente, tá? Bom, dentre as etiologias, a gente tem o trauma, que ele é muito mais, a etiologia mais presente aí nas dissecções extracranianas, porém tem os relatos também de pacientes com traumas intracranianos, nas dissecções intracranianas, assim como anormalidades congênitas ou adquiridas. Dentre as anormalidades, a gente tem os distúrbios de tecido conjuntivo, os mais frequentes, a displasia fibromuscular, a síndrome de Ehlers-Danlos, tipo 4, Marfan e osteogênese imperfeita. Infecção, hipertensão, enxaqueca, níveis elevados de homocisteína, o uso de anticoncepcional, tabagismo, gravidez e puerpério também foram relatados como etiologia em ambas as situações. Das manifestações clínicas, eu vou dividir um pouquinho, tá? Nas manifestações clínicas das dissecções cervicais, o sintoma mais prevalente, presente em 67% dos pacientes, foi a dor de cabeça, podendo ser uma dor de cabeça tipicamente ipsilateral, que se estende até a região da têmpora, seguido de dor cervical, presente em 49% dos pacientes, e a síndrome de Horner. Lembrando que a síndrome de Horner pode acontecer aí nos 29% e se relaciona mais à distensão das fibras simpáticas, que vão abranger a superfície externa da carótida. Tá? Alterações também visuais, tinido e a paralisia dos nervos cranianos. O principal acometido vai ser o 12º, seguido do 9º, por essa compressão, normalmente descrita por compressão extrínseca, na formação de hematomas e de aneurismas dissecantes. Quando a gente está falando também desse crescimento do hematoma para dentro da luz, ele acaba fazendo sintomas também de hipoperfusão. Esses sintomas, eles podem ser principalmente oculares ou AITs hemisféricos.
a maioria dos relatos coloca eles como sintomas que vão acontecer dias ou até semanas, horas a dias, desculpa, posterior ao quadro da dissecção e aos primeiros sintomas. E eles podem também ser sintomas transitórios e recorrentes, já descritos desde 1970 por Miller Fisher como carótide alegro. Esses sintomas visuais, eles são variáveis, mas são principalmente descritos como escotomas cintilantes, lembrando as auras da enxaqueca. Esse trombo, ele é um coágulo frouxamente aderido à íntima, e a própria expansão intramural dele pode estimular o endotélio a liberar esses fatores promotores de trombose, causando assim embolismos, e sendo a principal causa dos AVCs decorrentes da dissecção carotídea. Essa dissecção pode se estender, inclusive, pela artéria, até a artéria oftalmica, causando as neuropatias ópticas isquêmicas também. Quando a gente está falando da circulação posterior, das dissecções vertebrais, o mesmo mecanismo vai ocorrer e os AITs estão mais correlacionados à tontura, diplopia, desequilíbrio e disartria, e os infartos mais comuns são encontrados em território cerebelar, né, da paica e bulbar lateral, com embolismo aí principalmente no cerebelo, mas pode acometer também topo de basilar. Além disso, é possível uma isquemia medular. Já as dissecções intracranianas são um pouco mais difíceis, tem uma manifestação mais inespecífica, onde a gente tem presente 50% a 60% dos casos com hemorragia subaracnoide. Lembrando que aquele vaso, por ter uma configuração, uma conformação diferente, ele não, muitas vezes ele não suporta o hematoma e rompe com mais facilidade. O AVC também pode acontecer, está presente em 30% a 78% dos casos, com a mesma fisiopatologia, podendo ser hemodinâmico, tromboembólico ou até devido à oclusão de artérias perfurantes pelo próprio hematoma mural. Essa manifestação intracraniana pode ser apenas com o aneurisma dissecante, causando também sintomas associados a efeito de massa, como a gente vê no possível caso do Dr. Pérez. Dos métodos diagnósticos, a gente tem, com a evolução da neuroimagem, a importância da angio-TC e da angiorressonância, que variam aí com uma especificidade até de 100% em ambos os métodos. E isso cai um pouquinho, a gente não tem bem quanto essa porcentagem, mas isso cai nas dissecções intracranianas, mas os achados são bem semelhantes em ambos, onde a gente vê uma presença de uma estenose, que é o mais prevalente, assim como oclusão de artérias longas e cônicas, a presença do aneurisma dissecante em 17% dos pacientes, o retalho intimal, um duplo lumen e o hematoma intramural na parede. Então, aqui a gente consegue ver o estreitamento e uma irregularidade, né, da carótida interna distal, ali apontado na seta em vermelho, e na seta amarela a gente consegue ver esse retalho da íntima também. Essa diferença pode ser um pouco mais sutil, essa irregularidade, esse estreitamento, a gente pode ver durante a comparação com o vaso contralateral, e quando a gente vai para o axial, a gente tem os outros sinais, em que na tomografia, nesse caso, a gente consegue ver uma irregularidade do vaso com a presença do hematoma intramural, aí isodenso. Já na ressonância, a gente tem algumas sequências em que vão trazer benefício para a gente, como o T1, com saturação de gordura, que pode mostrar o sinal do crescente, que é a presença do hematoma, aqui no caso mostrado como hiperintenso. A presença da dissecção, da formação de aneurismas dissecantes, exatamente na localização onde a doutora Mara Amélia comentou. Certo? Essa localização, no caso de carótida, é uma das mais comuns mesmo. Viu? Tá bom. Esse local aí. É bem exatamente na entrada do osso. Tá? Ok. Depois, na parte de tratamento, a gente vai falar como conduzir esses casos também. Uhum. E nas dissecções intracranianas, é bem semelhante. Na ressonância que a gente consegue ver uma área de alta intensidade
e o realce em crescente, né, pelo meio de contraste, em torno de um flovoide, um sinal vazio aqui. Apesar dos métodos de neuroimagem, a gente tem ainda como padrão ouro a angiografia, né, a angiografia cerebral, e que vai mostrar também alguns outros sinais. O sinal da corda, por exemplo, que vai mostrar essa estenose focal, o afunilamento importante, como a oclusão, que é o sinal da chama de vela, presença do pseudolumen e do lume verdadeiro, assim como o retalho intimal e o aneurisma dissecante. Então, aqui a gente tem uns exemplos do sinal aqui da corda, tá? Com estreitamento, o sinal da chama de vela, ainda mais se a gente tivesse somente ele com uma oclusão, o flap intimal, que a gente consegue ver aqui, e o aneurisma dissecante, ou pseudoaneurisma, tá? Nas dissecções intracranianas, esses sinais são também semelhantes, e um dos artigos ele coloca para a gente algumas dicas de como pensar que esse aneurisma está mais associado à dissecção. Então, ele refere aqui um estreitamento prévio ao aneurisma, numa artéria onde não há bifurcação, então uma artéria mais longa, assim como os outros achados simultâneos, que poderia ser o hematoma intramural, o retalho intimal, entre outros. Mas isso seria uma das dicas. O Doppler, o ultrassom Doppler, ele entra também como outro método diagnóstico, que vai mostrar aqui para a gente a membrana, que vai dividir ali os lúmens, o verdadeiro e o falso. Tá para dar certo? Tá. Aqui, que vai dividir o verdadeiro e o falso, assim como o aumento do diâmetro arterial, a presença do trombo mural com uma parede mais hipoecóica e espessada, a diminuição da pulsatilidade, diminuição do fluxo, e pode ser também visto as sístoles reduzidas e esse fluxo alternante aí na região do estreitamento luminal. Então, a gente consegue ver aqui a presença do hematoma. Quanto à abordagem terapêutica, eu me baseei principalmente no guideline europeu, e aí a gente vai tentar, ao longo da abordagem, responder algumas perguntas, principalmente se o uso de trombolíticos no AVC agudo ele é benéfico, se o tratamento endovascular também é benéfico nesses pacientes, nos pacientes com HSA, se vale a pena o tratamento endovascular, e a velha discussão do anticoagulante e antiplaquetário, assim como nos pacientes com estenose residual, se vale a pena o tratamento endovascular. Bom, essa discussão, né, a gente começa aqui primeiro. Nos principais trials em que que estudaram a trombólise no AVC agudo, eles não excluíram pacientes com dissecção arterial. Tá? Porém, desde 2011, esse estudo é um estudo publicado em 2011 na Stroke, onde foi feita, na verdade, uma meta-análise multicêntrica em que randomizaram, na verdade, não randomizaram, que agruparam 14 séries retrospectivas, 22 relatos de caso, agrupando 180 pacientes com AVC decorrente de dissecção arterial e foram comparados com pacientes com AVC de outras causas, de um banco de dados que já existia. Esses pacientes, eles mostraram, nessa análise, houve semelhança nos resultados, mostrando que não houve diferença quanto ao desfecho primário de sangramento intracraniano, mortalidade nos 3 primeiros meses e desfecho funcional com ranking de 0 a 2, trazendo, assim, um benefício da trombólise intravenosa. O guideline europeu, ele tenta responder também essa mesma pergunta, porém pegando 4, né, avaliando 4 meta-análises, dentre elas, uma só que abordou a dissecção intracraniana, as demais só as dissecções extracranianas, e que tentou responder comparando pacientes com dissecção arterial e AVC, fazendo trombólise, e pacientes que também com dissecção, mas que não foram submetidos à trombólise. Dessas análises, a gente conseguiu ver
que não houve também diferença estatística nos grupos de mortalidade, tá? Do desfecho funcional, porém houve maior tendência de sangramento nos pacientes submetidos à trombólise. Quando foi retirado esse estudo de dissecção intracraniana, essa análise mudou um pouquinho, mostrando que não tinha maiores sangramentos, não tinha diferença também nos sangramentos. Então, ele traz essa recomendação de que em pacientes com dissecção cervical sintomática, com AVC isquêmico dentro de 4 horas e meia, vale a pena fazer o trombolítico com alteplase. Felizmente, a tenecteplase não foi amplamente estudada nesses pacientes. Não houveram nenhum relato, ou poucos relatos. Já pacientes com a dissecção intracraniana e com AVC agudo dentro de 4 horas e meia, os dados foram insuficientes para fornecer tal recomendação. Quanto à terapia endovascular, também foram abordados 5 estudos, todos estudos, na verdade, 4 foram com oclusão de grandes vasos e só um com uma oclusão em tândem carotídeo. E foram analisados esses pacientes também quanto a desfecho funcional, mortalidade e sangramento, mostrando que houve também, não houve diferença estatística, não houve prejuízo para indicar a terapia endovascular. Porém, houveram algumas críticas, porque esses estudos, eles não usaram uma técnica específica. Então, tivemos o uso de stent, de aspiração, uso combinado. Então, não houve uma padronização, além de incluir essas oclusões também em tândem. Mas o desfecho foi bom, então o desfecho funcional foi bom. Então, eles consideram, orientam que deve ser considerado em pacientes selecionados com dissecção de artéria cervical, principalmente, no AVC isquêmico agudo, a terapia endovascular. Já nas dissecções intracranianas não houve nenhum estudo aí robusto, só poucos relatos, que não entraram aqui na discussão. Nos casos de HSA, o tratamento endovascular se mostrou benéfico, mas aí a gente tem que ver que há uma história natural da doença. Então, como a gente sabe que a mortalidade é muito alta, chega a 55%, principalmente quando os pacientes já entram com uma condição clínica na admissão aí mais grave, e o principal fator também é o ressangramento, acaba sendo, entre aspas, uma medida que, não heróica, mas uma medida que tem fortes razões para serem recomendadas. E não existiu nenhum estudo de controle randomizado para comparar a intervenção versus o tratamento médico ideal. Então, esses estudos em que eles abordaram, fizeram essa meta-análise, foram todos estudos observacionais de braço único, e que mostraram um bom desfecho funcional, um ranking de 0 a 2, em 70% desses pacientes submetidos à intervenção, com uma mortalidade também reduzida, apesar de não ter diferença estatística, mas mostrou uma redução da mortalidade nesses pacientes submetidos à intervenção. Quando a gente está falando, desculpa que desconfigurou, quando a gente está falando aí para minimizar os riscos de embolia, prevenir novos AVCs ou então a recorrência também, voltamos à discussão dos antitrombóticos, a anticoagulação ou os agentes antiplaquetários. Bom, houveram 2 grandes estudos randomizados para comparar a anticoagulação e os antiplaquetários. O primeiro que a gente tem foi o CADIS, né, 2015, que foi um estudo multicêntrico, randomizado, controlado, aberto, que incluiu 250 pacientes com dissecção, dentre eles com manifestação variada, com 195 casos de AVC, 4 com síndrome de Horner, 22 com cefaleia e 29 com AIT, e foram randomizados para o braço do anticoagulante, sendo a varfarina seguido ou não da ponte com heparina, e os antiplaquetários. Porém, esses antiplaquetários também não houve uma padronização, podendo ser AS isolado, clopidogrel, AS com clopidogrel, AS com dipiridamol ou dipiridamol. Esse foi uma das críticas do estudo.
Essa terapia antiplaquetária se estendeu ao longo de 3 meses e o início do tratamento foi 7 dias após aí, o início dos sintomas, com desfecho primário principalmente para AVC ipsilateral ou morte. Foram observados que 3 pacientes apenas no braço do antiplaquetário apresentaram AVC e somente 1 paciente no grupo da anticoagulação. Ou seja, sem diferença estatística. Após 3 meses, nenhuma diferença estatística significativa foi encontrada nesses grupos, tanto para AVC quanto para mortalidade, podendo ser utilizado ambas as terapias. Só um pequeno grande detalhe do CADIS, que é fundamental até para essa conclusão aí. O CADIS, para responder a pergunta, o N inicial previsto eram de 650 pacientes, e ele só conseguiu 1/3 quase desses pacientes. Então, o poder que a gente chama, o poder tem muito a ver com a minha capacidade de generalizar para além da minha amostra. Fica muito aquém. Então, essa é a grande crítica. É o nosso melhor trabalho, definitivamente, na randomização e na comparação entre os métodos. Mas, infelizmente, e o trabalho foi concluído precocemente por dificuldade de inclusão. Imagina o que é você conseguir reunir e acompanhar 600 pacientes de secção, não é fácil. Mas, infelizmente, o poder ficou abaixo do que a gente gostaria para ter uma resposta definitiva. Esse é mais um dos motivos que complicam aí para o extracraniano essa decisão aí de antiagregante plaquetar, né? Antiagregar ou anticoagular. E aí temos o estudo TRICS-AD, que foi um estudo iniciado em 2019, publicado em 2021, que tentou sanar alguma dessas dúvidas também, randomizando 194 pacientes no braço de aspirina, agora com o antiplaquetário numa dose correta, aspirina de 300 mg ao dia, uma dose única, e os antagonistas de vitamina K com uma meta de NR entre 2 e 3. Também um segmento de 3 meses, com um desfecho primário, uma análise combinada clínica para AVC, hemorragia grave ou a mortalidade, e também a ressonância, para avaliar se haveriam novas lesões cerebrais isquêmicas ou hemorrágicas. Desses pacientes, apenas 7 pacientes do grupo da aspirina tiveram eventos isquêmicos e nenhum do grupo da vitamina K, dos anticoagulantes. Já a hemorragia, um paciente apenas apresentou, porém foi uma hemorragia de trato gastrointestinal, mostrando assim que também não houve inferioridade da aspirina com relação aos antagonistas de vitamina K. Esse não é a não inferioridade não foi mostrada? Isso, exatamente. A não inferioridade não foi mostrada. Então tem inferioridade. Então, se você não mostra a não inferioridade, é porque tem inferioridade. É o não do não. Exatamente. Entendi. É isso aí. É o não do não. Isso é confuso, mas significa o quê? Foi um estudo desenhado para não inferioridade que não mostrou. Foi demonstrada não inferioridade. Ou seja, a aspirina a hipótese foi nula, inferior. a hipótese nula que essa é pior que o Marivan, e você não conseguiu descartar a hipótese nula. Então essa hipótese alternativa não pode ser afirmada. Exatamente. É só para reforçar o caos da bagunça. Não, mas é verdade. É só para explicar uma coisinha, pessoal. A não inferioridade não. Você entendeu? O trial da não inferioridade é diferente do trial de qualquer outra natureza, né? Então, tudo muda, inclusive no cálculo de amostra, no que você espera a partir dessa presunção. Esse trabalho não ajudou a antiagregação. Ele mostrou assim, olha, a antiagregação parece pior mesmo, né? Parece pior. Então, e a ideia deles foi boa no sentido de humildade para falar assim, não vamos... Porque, na verdade, a ideia nunca foi mostrar que era superior. Né? Nem faz sentido imaginar que é superior. É isso. A gente só não quer saber se é pior, entendendo que é uma droga mais simples em todos os sentidos. Mas esse trabalho não foi. Mas é a mesma questão. O N é pequeno. Para esse... Não tem força também. Ele é um pouco melhor do que o CADIS, porque ele é melhor... Ele não teve aquele monte de braços e de tipos de tratamento. Isso. Né? Quanto mais minha opinião você... é que ele é um pouco mais limpo em relação a você e isso é importante. Drogas, isso é importante. Exato. Sempre que você desdobra muito, você tem que aumentar o N para dar conta de que cada braço dê conta da resposta que você quer dar. Quando você é mais claro na tese, naturalmente fica muito mais fácil. Porque esses trabalhos, até pelas publicações, eles até são bem menos humildes do que os nossos trabalhos, por exemplo. Um poder que a gente chama que é 1 menos beta, a gente coloca, por exemplo, um poder de 0,8. Esses caras botam 0,9, 0,95, eles querem generalizar para o mundo todo.
E aí vira um baita N sofrido para eles captarem e fazerem. Mas esse trabalho, ele foi diferente dos trabalhos do Cadiz. Sim. O Cadiz diz, é igual. Esse cara está falando, não, não é igual. Eu não consegui mostrar que é igual. Então, o não inferior quer dizer que ele é inferior. Exatamente. Aí volta aquela ideia bem do comecinho lá da estatística, que é a hipótese nula, hipótese alternativa. Você não descartou a hipótese nula aqui, que nesse caso a hipótese nula essa é pior. E aí a hipótese nula ganhou. Então, é o que você não quer. É o que você não quer quando você faz trabalho. É o que você não quer quando você faz trabalho. Você quer descartar a hipótese nula. Se o estudo clínico ele foi desenhado para a não inferioridade, você não pode concluir que a varfarina é superior. O que você pode concluir é que ele não foi não inferior. Isso aí. Porque todo o desenho dele foi para testar aquela não inferioridade. Inclusive, nos estudos de não inferioridade, você tem que ter uma margem clínica, a partir da qual a hipótese vai ser não inferior ou não. E aí é uma briga também, por exemplo, quanto que você está disposta, como neurologista, para presumir inferioridade de uma droga em frente a outra? Sei lá, pensa bem. Que pergunta de pergunta é essa? Então, até do ponto de vista estatístico, existe uma grande briga nesse trabalho de não inferioridade, porque o cara vai falar, eu não concordo com esse critério de não inferioridade que você colocou. E é difícil discordar, às vezes, porque para uma pessoa, para dizer que uma coisa é inferior a outra, estou inventando aqui, mas eu queria uma diferença de tamanho de efeito de 20% de blá blá blá, ou de sangramento, ou de isquemia. E você fala, não, 20 para mim é pouco, eu quero 30, 40. Então, aí você vai na literatura e volta para organizar. Uma coisa que ajuda muito aqui é meta-análise. A meta-análise, o quanto ele desvia do eixo para te mostrar benefício ou não, pode ser usado aqui para você presumir a não inferioridade. Então, isso é bem complicadinho, mas o fato é que esse trabalho mostrou que o AS não é não inferior. E aí, só que isso que é interessante, isso não quer dizer que a varfarina é melhor. Sim. Porque o trabalho não foi para superioridade da varfarina. O trabalho foi para DOAC. Foi simples. É por isso que a conclusão é meio bizarra. Porque, o não do não é assim? Não. Porque tem toda uma construção metodológica para diferenciar uma coisa da outra. Né? E, por exemplo, as margens, né? Não existe um consenso total na literatura sobre que margem de não inferioridade você deve colocar no desenho estatístico de um estudo. Então, a grande maioria dos estudos de não inferioridade colocam margem de 12%, por exemplo. Tá? Mas dependendo do tipo de desenho, de estatística, do N, etc., e doenças, tem estudo que tem margem de 20%, de 18%, entendeu? Então, quando você coloca uma margem muito grande, você está sujeito à crítica. Aí vai vir alguém criticando. A margem foi muito grande, então é fácil provar não inferioridade. Mas o porquê quando 12, você põe 12, é uma margem menor. Então, a margem desse, você sabe? 12 também. Foi 12. É uma margem, assim, razoável. Então, assim, isso. E assim, mesmo boa. Negativo, né? O legal é que ele é bem feito, então ele está no Lancet aí para mostrar que publicar negativo faz muito bem, obrigado, ainda mais nesse caso onde a gente tem pouca evidência. Exatamente. Então, e aí nós voltamos aqui. Duração, algumas perguntas também, né? A duração ideal da terapia não está clara, então ele recomenda que seja feito pelo menos 3 meses de terapia antitrombótica nesses pacientes com AVC ou AIT secundário à dissecção de artéria cervical, né? E quando a gente opta por anticoagulante, pelo menos 6 meses de tratamento. Esse tratamento de 3 meses no AVC isquêmico com terapia antitrombótica, ele pode ser estendido para 6 meses em caso de ausência de recanalização. E aí algumas considerações que ele coloca, quando deve ser considerado anticoagulante e quando ele deve ser evitado, na verdade, mais opinião de especialista, isso não está claro. Ficou como o anticoagulante deveria ser considerado em caso de eventos isquêmicos em que o paciente já está em uso de antiplaquetários ou um trombo luminal aí que esteja flutuando, um caso de oclusão presente, e ele deve ser evitado nas dissecções intracranianas, a gente não teve nenhum estudo com força para isso, AVCs de grande volume e sintomas locais sem isquemia, sem sintomas isquêmicos. Essa preocupação com as dissecções intracranianas e AVCs de grande volume é principalmente por causa do risco de sangramento. E uma coisa que vocês vão pegar no consultório também, que não tem resposta, é a dissecção assintomática, né? Que também é bem comum, que a gente tem visto cada vez mais também. Né? Antiagrega ou não, quanto tempo dura? Está sem resposta. Já, justamente,
nesses processos que o paciente tem um quadro de uma estenose residual ou até um aneurisma dissecante, além dessa fase aguda, se valeria a pena a intervenção endovascular versus o tratamento médico otimizado. Bom, foram 2 estudos aí, na verdade, 2 estudos observacionais de braço único. E qual foi a observação deles? Devido à baixa incidência dos eventos isquêmicos recorrentes, isso já o CADISP já mostrava para a gente que a recidiva era muito baixa, cerca de 3,1% só desses pacientes vão recorrer ao evento dentro de 3 a 6 meses, não valeria a pena expor esse paciente, né, aos riscos de uma terapia cirúrgica endovascular sobre o benefício. Então, nesse caso, só esses 2 estudos que trouxeram um benefício endovascular, mas não ficou bem claro se valeria a pena por causa da evolução clínica já benéfica. A gente tem que os resultados a longo prazo das dissecções cervicais são muito bons. A cicatrização do vaso ele pode resultar em recanalização completa ou até uma irregularidade residual, e que nos principais estudos, temos um estudo da Stroke de 2009, um estudo prospectivo, que mostrou que 250 pacientes com dissecção tiveram uma recanalização completa, na verdade, tiveram uma recanalização de até 60% nos 6 a 12 meses. E alguns estudos observacionais também mostraram, epidemiológicos mostraram que essa recanalização poderia chegar até 82% também. A taxa de recorrência ela é baixa, tá? Chega a 2% em 3 meses, e o maior risco do AVC isquêmico recorrente ocorre realmente nas primeiras 2 semanas após o diagnóstico. Então, valeria mais a pena fazer uma repetição de imagem cada 3 a 6 meses com esse objetivo de avaliar a recanalização. Infelizmente, isso não é verdadeiro para as dissecções intracranianas, onde a mortalidade gira em torno de 50% para os pacientes que tiveram dissecção e hemorragia subaracnoide. Já nos pacientes que não tiveram hemorragia, essa taxa de mortalidade é mais baixa, ela é semelhante aos pacientes com dissecção de artéria cervical, ali em torno dos 3%. E a recorrência, quando o paciente já teve hemorragia subaracnoide, ela é alta, ela gira em torno de 40%, e os AVCs isquêmicos menos, entre 2 a 14%. Mas todos esses dados são de estudos também, um estudo epidemiológico que foi publicado em 2015 e que foi baseado na maioria em estudos asiáticos. A recanalização ainda é desconhecida, principalmente nesses pacientes que não fizeram o tratamento endovascular. Para o tratamento conservador, a gente ainda não tem essa resposta. Sendo assim, concluímos que a incidência permanece baixa, tanto da dissecção extra como intracraniana, porém lembrando que representa uma causa importante de AVC em adultos jovens de meia idade. Lembrando das recomendações, apesar de serem recomendações com baixa... nossa, fugiu a palavra. Perdão. Com baixa evidência, a gente recomenda que os pacientes com AVC isquêmico agudo, decorrente de dissecção de artéria cervical, recebam os mesmos tratamentos na fase aguda, seja a trombólise ou trombectomia, em caso de oclusão de grandes vasos. A eficácia é semelhante entre antiplaquetários e anticoagulantes na dissecção extracraniana para prevenção de eventos isquêmicos ou novos, né, recorrentes, e os pacientes com dissecção de artérias intracranianas com hemorragia subaracnoide, que a gente tem que a intervenção ela é recomendada, seja endovascular ou cirúrgica. Vimos que reduz substancialmente o risco aí de ressangramento e uma melhora da sobrevida. Então, esses são os que a gente leva para casa. E é isso, obrigada. Uma coisa que acontece fora também, que a gente fica meio assustado, quando a gente vê essa evidência, a gente lê os guidelines, não tem nada para colocar stent precoce, para essas secções. Fora, esses radiodimensionistas vêm cheio de evidência e cheio de coisa. Mas é óbvio que tem que colocar isso. Mas é óbvio de onde? Onde que eu não vi isso? Onde que eu não vi isso? E isso é uma coisa bem assustadora fora, bem assustadora.
Você pega a dissecção, se você bobear e se você não tiver firmeza, os neuroradiointervencionistas vão chegar com muita tranquilidade e falar, olha, bora colocar 4 stents aqui, 18 aqui, 23 aqui. É assustador o quanto que... E aí eles chegam cheios das evidências das publicações que só publicam os relatos de caso nas séries deles, nas revistas deles. E aí até complica de outras maneiras, porque eles enchem o paciente de antiagregante, aí você vai complicando de outras maneiras. Então, ter a tranquilidade que não é evidência e, portanto, caso a caso vai ser discutido, nos dá a segurança de falar assim, não, peraí, não sou eu que estou faltando aqui ler e estudar. Na verdade é que, às vezes, o neuroradiointervencionista vem muito enviesado, e o que é muito comum, a gente pegar as complicações tardias desse stent, de reestenosar, e aí de causar sintoma tardio, porque reestenose, você começa a claudicar um sistema que antes estava ótimo, e que provavelmente a dissecção, ainda mais extra, teria um prognóstico excelente, né? Então, é bem complicado, assim. Da gente ver muita intervenção desnecessária em dissecção, e a gente tem que cuidar depois de uma coisa que a gente nem tinha indicado e nem viu. É comum isso, infelizmente, fora. Eu queria só parabenizar a aula, foi bem didática, tá, Ingrid? Comentar exatamente sobre isso, né? Assim, essa variabilidade hoje de tratamentos antitrombóticos, né? Então, hoje, por causa do CADIS, você tem uma variabilidade muito grande de tratamentos. Então, há muitos neurologistas que usam antiplaquetário, monoterapia, dupla terapia e anticoagulantes, né? Comentar sobre essa questão. A única coisa que eu mudaria na sua conclusão seria que ainda não temos a resposta correta, qual seria o melhor tratamento, principalmente na fase aguda, tendo em vista que o TreatCAD, ele falou um pouquinho diferente, né? Ele falou que essa não encontrar não inferioridade favorece a possibilidade de que nessa fase aguda que foi esse tratamento, talvez a varfarina seja melhor, né? A conferir com estudos maiores, entendeu? E aí fica essa pergunta. O que a gente deve fazer na fase aguda? A gente é mais agressivo dando varfarina para a maioria dos doentes? Ou a gente pode fazer só antiplaquetário, como muita gente faz, e muitos pacientes ficam bem, né? Essa é uma das questões da dissecção, é uma controvérsia, né? Esse é um ponto, né? O segundo ponto, sempre, como o Fabiano falou, na fase aguda, se puder evitar, não faça nada endovascular, porque na fase aguda, aquilo ali está tudo cheio de trombo, você querer entrar com um tratamento agressivo endovascular é um risco maior ainda. Eu não sei quem estava aqui no caso clínico do Einstein da semana passada, que foi exatamente sobre isso. Eu não sei se algum de vocês entrou. E foi um caso belíssimo de uma dissecção de carótida, que fechou a carótida, Fabiano, e a paciente claudicou. E aí, naquela fase aguda, depois dessa claudicação e de uma piora clínica, acabou que a endovascular foi chamada. E aí foi uma decisão super difícil de entrar numa carótida aguda, dissecada, mas com a paciente piorando na frente do neurologista. Então essa, por exemplo, poderia ser uma conduta simplesmente de anticoagular. Era diferente, entendeu? E a discussão do caso foi justamente esse. Na entrada, a carótida subocluída foi tratada com o quê? Com a S-clopidogrel. E aí e outros neurologistas até comentaram, olha, eu não tinha dúvida, nesses casos de carótida... anticoagularia. Até pelo que está em risco, né? Eu não voltei atrás na minha conduta, sabe, Fabiano? Mesmo com os estudos do CADIS, hoje, carótida, quando está subocluída, eu costumo ser agressivo em relação à anticoagulação, na fase aguda, sabe? E as vertebrais do bem que a gente pega aqui, às vezes, por exemplo, pensa bem, né? Você já está com Wallenberg, assim. Você quer vertebral, eu tô com o meu Wallenberg. O que tinha para machucar já machucou, assim. Antiagrega que tá feliz, vai dar certo. Agora, carótida, que você tem uma sua cerebral média anterior inteira pendurada ali, que você não sabe para onde vai. E eu até falei lá na hora da discussão, olha, é uma conduta totalmente opinião de especialista, porque eu não tenho embasamento, mas assim... E é tão pouco, né, Ingrid, como você mostrou nos trabalhos, que a gente não consegue nem, fazendo um pós-rock desses trabalhos, ter uma informação boa. Porque é tão rápido depois. O ideal seria realmente ser bem multicêntrico para juntar mais e mais casos, né? Lembrar que os aneurismas dissecantes de carótida, o local mais frequente é aquele que a Ingrid mostrou, então é nessa posição aqui, na entrada, né? E esses aneurismas dissecantes, gente, é uma outra coisa. Tem vários trabalhos, todos retrospectivos, mostrando que eles são benignos, o risco de sangramento é ínfimo, e na maioria dos casos você não deve mexer.
você só deve fazer tratamento clínico. O intra que é mais sacana. O intra é grave, ressangra então, pra caramba. Então, esse de carótida, normalmente você só acompanha, tranquiliza os familiares dos pacientes, e você só deve indicar endovascular quando ele aumenta de tamanho, quando ele dá sintoma compressivo, nessa situação. É o contrário dos aneurismas dissecantes de vertebral, né? Na região posterior, o local mais frequente é vertebral V4, aí sim, esses aneurismas são bem mais delicados, muitas vezes, a maioria deles precisa ter tratamento endovascular, algumas vezes tem que fechar a artéria, algumas vezes você pode usar diversor de fluxo, depende, né? E tomar cuidado nas vertebrais intracranianas por causa do risco de HSA. Né? Marinha, só se eu puder... Se alguma coisa a falar... Tenho uma dúvida. Concordo plenamente. Faz uma pergunta para Isso é hemorrágica. Olha, o aneurisma dissecante o aneurisma dissecante de vertebral que levou a hemorragia. Ele é uma urgência, mais do que um aneurisma saccular. Mas o aneurisma dissecante que levou a isquemia, e é super interessante você escutar uma aula do Kaplan, que tem lá no Global Stroke, ele considerando por que as doenças hemorrágicas não se transformam em isquêmicas na dissecção e vice-versa. Geralmente, uma doença que começa como isquêmica, ela continua como isquêmica, e a hemorrágica, o risco maior é de ressangramento. Porque eu acho que a Ingrid mostrou muito bem a topografia da dissecção, né? Uma dissecção subintimal versus uma dissecção subadventícia. Então, quando sangra, tem que abordar, né, o intracraniano, circulação posterior, mas quando causa isquemia, eu já tratei e trato, a maioria das vezes, com medicação, e a chance de recanalização é semelhante à de carótida, em torno de 70%, 80% de recanalização, né? Só para deixar claro de que a gente está falando da doença hemorrágica e não da doença isquêmica. E eu queria só finalizar perguntando assim, a Ingrid, acho que a gente falou muito de anticoagulação versus antiagregação, mas do papel das drogas anticoagulantes diretas, né? Porque se você escutar o Kaplan também, ele fala que tanto faz varfarina quanto você dá Rivarox, ou dá Edoxa, ou apixabana, mas a verdade é que não temos dado para isso, né? Queria ouvir também aí da Mara o que ela acha quando ela anticoagula, se ela sempre vai na primeira semana para Clexane e depois varfarina, ou se ela já usou o DOAC. O que é que você viu a respeito? Então, doutora, poucos estudos, né? O guideline também coloca, não há evidência, são só alguns estudos pequenos, retrospectivos, exato, séries de caso, mas que trouxeram benefício. Não teve, na verdade, o desfecho foi bom, mas nada robusto. Eu costumo dar, quando eu opto por dar anticoagulante, que são nesses casos mais estenose crítica, carótida, fase aguda, por exemplo, sinais de microembolia, aí eu opto por varfarina, eu geralmente, por anticoagulação, eu uso varfarina, eu não costumo usar inibidor direto, não, tá? Mas por causa da ausência de evidência, e eu estou bem habituada com a varfarina, e quando eu opto pela varfarina, não é a longo prazo. Eu coloco só ali naqueles primeiros meses, 2, 3 meses. Depois eu troco, e aí eu já troco para antiplaquetário. É uma experiência pessoal. Mas sempre com ponte, doutora? Sempre com ponte, com enoxaparina antes da varfarina. Uhum. E geralmente a escolha é essa, né? Por exemplo, dissecção sem AVC, é super tranquilo, eu dou antiplaquetário. Agora, uma dissecção com estenose suboclusão, estenose crítica, microembolia no Doppler transcraniano. Aí você vai dar antiplaquetário simples ou duplo? Normalmente, se é sem AVC, eu dou simples. A ideia da dupla é totalmente assim, você está extrapolando do Chance, porque não tem, sabe, não tem nada. Para dissecção em si de dupla, extrapolar de Chance, porque não tem muito nada. Agora, assim, relacionado. A dissecção de carótida, território anterior. Tadis, Fabiano, tinha uma série de pacientes com dupla. Não, então, mas não mostrando diferença entre todas elas, né, Gisco? Não, exatamente. Mas assim, também não seria, né? Do mesmo jeito que você extrapola, usar aspirina, usar varfarina, assim, também foi avaliado, né? E teve um resultado semelhante com dupla. Tinha, inclusive, uma das críticas iniciais ao CADIS foi isso: a anticoagulação não mostrou diferença porque vários pacientes estavam com dupla e a gente não teve poder estatístico de comparar dupla com única, né? Então, acho que é razoável usar dupla. Uhum. Mas eu queria perguntar para a Ingrid, para a doutora Mara, doutora Fabiano. É comum na prática a gente usar o Doppler com avaliação de microembolização para diagnosticar os pacientes. A minha dúvida é a seguinte:
se eu estou numa situação que eu tenho um paciente, mesmo assintomático do ponto de vista clínico, e eu tenho um Doppler mostrando microembolização, a minha tendência é escalonar esse tratamento, a minha tendência é interpretar esse paciente como paciente de alto risco para fazer evento. Como é que a gente usa o Doppler nesses casos? Se tiver negativo, acho que é mais tranquilo, mas estando presente em embolização, como é que a gente encara esse paciente? Qual seria a conduta? Então, nem sempre você... Não é uma conduta muito... Isso, não precisa pedir. A pergunta é, para que diabo você se embolou pedindo um Doppler transcraniano nesse contexto? Assim, provavelmente que o paciente está te pedindo alguma intervenção a mais. Assim. No sentido assim, ele está claudicando, eu estou na dúvida se isso é isquêmico, se isso é sonolência, porque ele já tem uma lesão e eu estou na dúvida. Então, acho que depende de contexto a contexto. Assim, não é obrigatório que a gente tenha um Doppler relacionado à dissecção, né? Então... Gente, eu vou falar, Fabiano, eu sempre peço. Tá bom. Extrapolando da doença carotídea aterosclerótica, o risco é triplicado ou quadriplicado. Então, assim, bem opinião do especialista, mas se eu vi microembolia, para mim isso é igual a anticoagulação, mesmo no paciente que não teve a AVC. No contexto de dissecção, né? Na dissecção. Na dissecção. Mas o contrário também é verdadeiro. Eu não preciso ter a microembolia para definir sobre a anticoagulação. Poderia ser um refinamento, então, para a gente definir isso. Agora, entendeu? Vou fazer uma outra pergunta também, mais da parte prática. Eu tenho um paciente que eu optei por antiagregar. Com 3 a 6 meses, eu repito a imagem, ainda tenho dúvida se recanalizou ou não, eu tenho um Doppler com microembolização. A nossa tendência é o paciente está assintomático do ponto de vista clínico. Nossa tendência é manter antiagregado ou a gente tende a escalonar, pensar em terapia endovascular, pensar em anticoagular esse cara? Eu nunca vi um caso assim, viu? Eu também não. 6 meses. Normalmente de não 6 tem meses, se continuar embolizando, tem algo errado aí. Tem outra... Isso. Normalmente o tratamento é de 3 a 6 meses. Existe controvérsia se depois você deixa a antiagregação ad eterno, né? Olha, uma paciente que dissecou e recanalizou, você vai deixar a AS para o resto da vida? Tem gente que não deixa e tem gente que deixa. Tá? Essa é uma controvérsia, se você deixa ou não, né? Tá? Mas se recanalizou, normalmente esse transcraniano... Normalmente esse transcraniano, ele para de fazer microembolia. Certamente, esse caso... É bem difícil de acontecer. Bem difícil de acontecer. Lembrar que nas intracranianas, como a Ingrid comentou, né, o local mais frequente é ali no sifão, mas pode ter dissecção de cerebral média, bem mais raro, mas pode ter. O local mais comum é ali no sifão, ali bem na região onde a gente vê, por exemplo, em Moia-Moia. É ali, naquele localzinho lá, tá? Acho que é isso. Querem falar alguma outra coisa, pessoal aí da UOL? Doutora Mara, eu tenho uma dúvida. Bom dia. E no caso, assim, eu acho que a senhora chegou a falar, mas não sei se afirmou positivamente sobre, mas dissecção extracraniana com AVC não minor, não discute anticoagulação, né? Com AVC extenso, grande, é isso? Isso, que não é minor, maior que 5, NIH ou uma área... Depende da área, né, Saulo? Por exemplo, se for um AVC de cerebral médio, aquele gravíssimo, com áreas grandes, você não pode anticoagular logo no começo, né? Tá, mas se for um NIH médio com a área média, tipo assim, NIH de 7, 8, com área que não é tão extensa? É aquilo que eu te falei, pela minha experiência, caso a caso, tá? Tem que ver o tamanho da lesão, tem que ver o tipo da dissecção, por exemplo, se for carótida, se é uma área média, eu tenho que pesar o risco-benefício, e aí o ver Doppler onde é a pode lesão. ajudar. Né? Aí o Doppler, como o Gu falou, pode ajudar. Ver o Doppler. Porque aí se tem MES, você vai falar, opa... Tudo isso, porque essas carótidas que dissecam e que dão embolia distal, gente, é bem grave, viu? É bem grave. Essas carótidas que dissecam, que dão LVO, oclusão de grande vaso com trombectomia, nossa, são gravíssimas. É uma situação gravíssima. Muitas vezes você faz a trombectomia, não resolve, fecha o vaso. De novo. A gente teve muitos casos no passado, né, assim, bem graves de dissecção. Trombosa tudo, eu até já nomeei com o meu termo, a dissecção maligna de carótida, aquela dissecção que você faz tudo, você faz trombólise, faz trombectomia e continua tendo trombo, você entendeu? É muito grave aquilo ali, muito grave. Então, e a senhora...
Esses AVCs extensos, você não tem como anticoagular por causa do tamanho da lesão. Sim. Mas nesses que não são tão extensos e nos minors, a senhora usa, no caso, enoxaparina nos primeiros dias. Normalmente a anticoagulação com enoxaparina, tá? Normalmente com enoxaparina, dose 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas. Perfeito. Intracraniana nem se fala sobre essa questão, não, porque já não tem muita... O intracraniano tem que tomar cuidado com o HCA, ver onde é a lesão, ver se precisa fazer terapia endovascular ou não. Não existe receita de bolo, gente. Realmente é uma doença muito heterogênea, muito heterogênea. Cada caso vai ter um tipo de apresentação. Por exemplo, como a Gisele falou, a dissecção de vertebral com HCA, você não pode fazer nada. Nem antiagregante, nem anticoagulante, nem nada. Você fica lá olhando. UTI, monitorização neurológica. Não. Você trata vertebral. Você trata vertebral, Mara. Isso. Não, eu estou dizendo assim, antitrombótico. Antitrombótico zero, né? Mas você trata vertebral, né? Aí acho que não tem muita dúvida quando sangrou. Você tem que fechar a vertebral ou fazer uma terapia endovascular, mas você não pode usar antitrombótico. Eu estou falando isolado, de isso. Isso. Tá? É isso. Resumindo, angústia. Muita coisa, né? Acho que eu já pensei em 37 hipóteses diferentes na minha cabeça. Obrigada, pessoal, pela presença de vocês, viu? Bom dia a todos. Por nada. Bom dia, gente. Bom dia. Maravilhoso. Tchau, tchau. Obrigada. Boa viagem. Obrigada, Fabiana. Cuida da lojinha. Você tá onde aí, Gi? Tá em Chicago?